vídeo não foi nem um pouco planejado. Eu não fiz roteiro, vou falar frutos vozes da minha cabeça. Coloquei um vídeo bonitinho ali, o Nanami já tá de frio, mas se você estiver vendo isso é porque deu certo. No vídeo de Solo Leveling, eu falei uma coisa que deixou algumas pessoas chateadas, mas hoje eu vim provar o meu ponto pra vocês. Às vezes a gente gosta de coisas que não são boas ou não são tão boas assim, e tá tudo certo. Eu também sou vítima disso. Todos somos, e tá tudo bem. Pelo menos uma vez por ano, desde que Attack on Titan foi lançado, eu volto pra esse anime. De alguma forma virou meu anime de conforto, apesar de ser um anime sobre genocídio, mas... Então hoje vamos falar de Attack on Titan e eu vou tentar ser o mais neutra possível, apesar de eu ser completamente apaixonada pela obra. Então, saibam a minha opinião. Attack on Titan marcou uma geração inteira, com uma história interessante, personagens e universo complexos, uma trama que carrega misturas políticas, guerra, existencialismo. Nossa, eu acho que é um anime que se consagrou em cima disso e virou um dos maiores da última década, né? Não digo o maior, mas definitivamente tá ali no top 10, todo mundo sabe. Você pode nunca ter assistido, mas você sabe o que é Attack on Titan? Mas agora, será que ele é impecável? Ele é uma boa obra? E é tudo isso que as pessoas fazem ele parecer ser? Hoje a ideia é analisar um pouquinho Shingeki no Kyojin, se você quiser falar em japonês. Eu tô fazendo Duolingo, gente, aí eu tô... Então vamos reconhecer as coisas boas e as coisas ruins que rolou durante essa trama. Attack on Titan é uma obra que estreou em 2013, ou seja, faz um tempo aí já. Ela logo de cara se destacou por fugir um pouco do clichê do shounen. Nessa época a gente teve vários, né, que se mostraram muito diferente do que a gente tinha até então. Então a gente teve Tokyo Ghoul, que saiu muito da curva. Eu acho que a gente teve uma era de ouro, assim, quando a gente fala principalmente do shounen, mas isso é assunto para outro vídeo. A gente acompanha um protagonista, que é o Eren, não é nem um pouco inocente. A história, ela é brutal, cruel, e faz você se apegar a personagens só pra você ver eles morrer depois. Isso é literalmente Attack on Titan. É um anime que cresceu junto do público. Ele começa como uma história de sobrevivência, então não demora pra gente ser introduzido ao universo, mas termina como um drama político, militar e filosófico. Eu diria que foi uma das primeiras séries a viralizar de verdade globalmente. Óbvio, a gente teve muitas outras. Attack on Titan é um fenômeno e não tem como a gente negar isso. Viralizou muito antes do hype atual de animes virarem mainstream. Eu vi gente falando que o nome Eren Yeager virou sinônimo de anti-herói. Caso você não conheça o universo, vou falar um pouquinho sobre ele primeiro, e aí a gente fala sobre as críticas em cima dele. Attack on Titan a gente acompanha principalmente a história do Eren, mas a gente também é introduzida a Mikasa e o Armin, que são amigos dele. Eles são 3 crianças que vivem num distrito bem pobre, mas ainda assim eles dão um jeito, eles manejam a ter uma vida relativamente normal. A gente logo é introduzido a um universo feudal que dá a ideia de ser uma coisa quase Idade Média, e a gente entende melhor como funciona a política desse mundo um pouco depois. A gente tem bairros, vou chamar assim, como se fosse uma pirâmide de classes sociais, só que ao invés de ser nesse formato, ela é em um círculo. Então a gente tem primeiro um bairro maior, que é onde se passa o primeiro episódio, depois um pouco menor e um outro no meio, sendo que o do meio é onde vai ficar as pessoas mais ricas, futuramente a gente entende que tem um rei, enfim. Funciona dessa forma. As crianças que a gente é introduzida moram nessa parte que seria tipo a parte mais pobre. A humanidade, ela foi privada do resto do mundo, porque em um momento aleatório surgem os titãs. E os titãs são bichos gigantes que têm uma forma humanoide, mas que comem humanos. O único objetivo deles é comer humanos, assim. E depois a gente entende que nem é por quesito de se alimentar, porque eles meio que vomitam esse bolo de humanos, eles só querem acabar com a humanidade. No começo a gente não tem essas informações sobre os titãs, porque isso tem a ver com a forma que os próprios protagonistas vão se desenvolvendo, a história vai muito em cima disso. Vou dar só um breve resumo pra todo mundo tá na mesma aqui. Eles têm muralhas altíssimas, e as muralhas têm cerca de 50 metros, eu acho que todas têm 50 metros, mas
Não lembro agora se vai aumentando ou se todas têm 50. Eu acho que todas têm 50. E a ideia é separar o mundo de fora do mundo dos humanos, para evitar serem, né, comidos. Tudo muda quando um titã maior do que a muralha aparece. A partir daí, a gente já tem o famoso início da jornada do herói, que eu já falei em vários vídeos aqui, e vira um caos muito rápido, assim, aquele pequeno momento que a gente teve das crianças falando sobre sonhos, sobre desejos, nananã, isso logo é arrancado da gente, da mesma forma que é arrancado deles. A gente tem perdas muito visuais e viscerais. O Eren perde a mãe logo no começo, e isso só cria um pouco mais de camada em cima do personagem. Enfim, deu tudo errado. Entretanto, o Eren tinha um desejo, ele tinha um sonho, que era virar parte do esquadrão... Esqueci o nome. Fazer parte do esquadrão de reconhecimento. São os militares que são mandados pro lado de fora das muralhas, eles matam titãs, mas muitos acabam morrendo nisso, e o Eren quer fazer parte disso. Quando a mãe dele morre, ele decide que vai fazer parte, porque ele quer se vingar dos titãs. E os amigos entram nessa junto com ele. E a história se desenvolve de verdade a partir desse ponto. Shingeki acerta muito quando a gente fala na construção de tensão, desde o começo. Eu diria que a série ela é mestre em segurar revelações e explodir elas no momento certo. Tipo o plot do Reiner e do Bertholdt, quando foi entregue, eu lembro como todo mundo ficou abismado com aquilo. A gente recebe essa informação relativamente rápida na história, mas nada mais em cima dela. Eles só jogam a bomba no nosso colo e falam: lide com isso, bebê. Foi entregue de uma forma tão anticlimática, tão esquisita, mas que foi tão genial, deu tão certo. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei assim, eles não estão falando sério. Aí eu vi que estavam falando sério, eu falei, nossa, então beleza, então tamo bem. Attack on Titan é uma história de perspectivas, e eu acho isso muito interessante. Pode funcionar muito bem quando a gente fala no world building, que é quando você pega pra desenvolver o universo que você criou. Começa vendo os titãs como absolutos vilões. A gente teme eles, tememos pelos protagonistas, nós tememos pelos amigos, pelos colegas, pelos mentores dos protagonistas. E aos poucos a gente percebe que é tudo uma questão de geopolítica dentro de uma guerra, que nem eles sabiam que estavam dentro, mas era uma guerra. Desde o começo, do início ao fim, sempre foi sobre guerra. O universo ele é muito rico. A gente tem mais noção durante a segunda e a terceira temporada, mas desde o começo a gente tem um universo que entrega uma proposta muito interessante pro espectador. Personagens bem ambíguos, como o Zack, o Armin, o Levi, a história. Eles estão numa linha muito tênue, sempre numa balança, e eu acho isso muito interessante de assistir. Os personagens, no geral, de Attack on Titan, eles são interessantes, eles são personagens vivos. A gente não sabe muito deles, porque não precisa saber. A gente tá falando de guerra, a gente não precisa saber da backstory de todos eles. Não, foda-se da onde você veio, irmão. Põe esse equipamento aí e mata aquele titã. E eu acho isso lindo. Ai, eu gosto muito. Eu tô reassistindo e eu fico assim... Quando tem aquela cena que eles introduzem a Hanji. Nossa, eu amo muito ela! Eu sou normal diante da minha obsessão de Attack on Titan. É completamente normal. Mas igual eu falei, eu vou ser neutra nesse vídeo. Não vai ser só sobre a minha opinião. Apesar de ser uma puta história, de ter um puto universo, de ter personagens que são interessantes, eu acho que Attack on Titan é uma história que ela não é feita pra você só... vamos assistir rapidamente? É uma história pra você assistir e digerir. Entretanto, nem tudo são flores. E apesar de eu ser fã da obra, a gente precisa falar sobre isso. Tem alguns furos de roteiro que são muito difíceis de ignorar. Um deles é o ritmo narrativo. Vi um vídeo, eu não vou lembrar exatamente de quem é, mas era um gringo falando sobre. E que ele falou sobre como a história de Attack on Titan é um esquenta e esfria muito rápido. E eu concordo completamente. Gente, eu já assisti
a história completa, assim, o anime completo, pelo menos umas 4, 5 vezes. Porque eu gosto muito de Attack on Titan. Ao mesmo tempo que não tem tempo de respirar da quantidade de informação que a gente recebe, a gente tem tempo demais, sabe? De pausa, não sei explicar. Eu sinto que foi a partir da 4ª temporada que eles começaram a correr demais, muito mais do que deveria. Ficou meio que falta de equilíbrio entre núcleos, sabe? Quando a gente é introduzido a Marley, ficou parecendo um spin-off, não ficou parecendo que era a própria história de Attack on Titan sendo desenvolvida. Acaba que muitos personagens ficam passados de lado, sem desenvolvimento e sendo descartados, porque a gente não lembra deles, a gente já tem tanta coisa acontecendo que, foda-se. Por exemplo, eu queria muito que eles falassem mais da Helena, porque ela mostra ser uma personagem forte, ela mostra que ela tem potência ali, ela faz aquela cara, aquela expressão que virou... Eu lembro que quando lançou isso animado, era o Twitter inteiro com aquele print daquela expressão dela. Mas o que mais, sabe? O que mais temos? Tem outro ponto que é um pouco polêmico. Vi bastante gente reclamando ao longo do tempo. A mudança de personalidade do Eren. É uma mudança muito rápida. Claro, eu consigo entender. Se a gente for parar pra pensar em tudo que ele passou, tudo que foi acontecendo ao longo da história, e a partir do momento que ele tem consciência de que aquilo é culpa dele. Liga muito com o final. Mas parece quase que bruto demais, é muito do nada. Ele, de repente, vai de garoto impulsivo que precisa que alguém segure e ele bata a cabeça dele na parede e fala: para, caralho! Ei, você vai morrer desse jeito. Ele vai disso pra... eu sou um misterioso e calculista. De repente, a gente tem uma nova versão do Eren. E isso acaba levantando outro ponto a ser criticado, que é o final. Amados por muito, odiados por outros. Aviso de spoiler. A revelação do Eren, de que ele já sabia, que ele tinha consciência e que foi tudo por conta dele, foi feita de uma maneira... corrida. Eu acho que essa é uma boa palavra. Foi bem corrida. Ela não foi construída de um jeito que o espectador conseguisse digerir aquilo do jeito correto. Apesar de eu achar muito foda o quanto o Eren virou um mártir e o maior genocida da história, eu gosto do final. Eu acho que o final, ele é um final interessante. Eu acho que a forma como a gente chegou no final foi muito rápida. Quase vaga. Poderia ter sido muito melhor explorado pra chegar nesse ponto. Muita gente sentiu que o autor, o Hajime Isayama, tentou ser filosófico demais num final corrido demais. E isso não são palavras minhas, tá? Eu dei uma boa pesquisada, eu vi muita gente no Reddit falando sobre nesses últimos dias, porque eu tô numa vibe Attack on Titan de novo. E aí, tudo que tem a ver com Attack on Titan, eu consumo. Então eu comecei a ver mais a opinião das pessoas pra poder criar a minha de uma forma mais estruturada. Não só, eu adoro assistir Mata Titã, Mata Titã, mas que ele tentou encerrar de uma forma tão simbólica que ele deixou muitas pontas em aberto. O destino da Ymir, por exemplo, não essa Ymir, a Ymir original, a Ymir de verdade, fica tão em aberto, fica tão... tá, e aí? É uma explicação que muita gente não se sentiu convencido. Eu, sinceramente, quando eu assisti, não foi algo que me chamou muita atenção, porque eu entendi que ela é uma personagem que foi colocada ali pra questão de construção do próprio Eren. Mas depois que me falaram, eu fiz, é mesmo, né? Quando a gente tem aquela cena da árvore, tanto no começo quanto a do final, a gente entende que sempre foi cíclico. Porque a ideia de Attack on Titan é que o tempo... que no final a gente sempre volta pro mesmo ponto. A humanidade, ela nunca tá livre dela mesma. Justamente por sermos humanos, nós vamos continuar errando. Então o trabalho do Eren foi em vão. A gente sabe que foi tão planejado que a Mikasa Gótica e o Armin Nerd aparecem em uma... eu acho que é uma abertura, inclusive, que é só um momento que passa, assim, mas eles aparecem, eles estão... Entendi que esse foi o objetivo do autor desde o começo. Entretanto, eu tenho certeza que ele mudou muitas coisas ao redor, porque ele mesmo já admitiu. Se eu não me engano, a morte da Sasha, ela
Era pra ter sido antes, muito antes, mas o pessoal gostava tanto dela que ele decidiu jogar mais pra frente. Mas isso é uma coisa importante, a morte de personagens também tem a ver com o desenvolvimento de outros. Então eu sinto que o roteiro que estava construído desde o começo foi seguindo um caminho improvisado. Faz sentido? Attack on Titan é uma obra muito ambiciosa. Muito ambiciosa. E eu sei que é suspeito alguém que gosta falar disso, mas eu tô sendo o mais neutra possível, eu juro pra vocês. É justamente por ser tão ambiciosa é que ela tropeça nos próprios pés. Ela quis discutir temas muito profundos, políticos, o livre-arbítrio, sobre a memória coletiva, sobre fanatismo, sobre guerra. Heranças de violência eu acho que é o traço principal da trama. E num grande geral, conseguiu. Vamos ser sinceros, a gente não pode só falar mal de uma obra também. Crítica pra mim mesma. Entretanto, tentar ser tudo é, sabe, é difícil, não dá pra agradar todo mundo. E isso não necessariamente é uma coisa boa. A gente vê isso com a reação ao final. Muita gente odeia o final de Attack on Titan. Eu acho que assim, eu conheço dois tipos de pessoa. As pessoas que odeiam com todas as forças o final, que viram falar que... E as pessoas que falam, vocês não entendem, mas foi um gênio, o final foi incrível, vocês jamais entenderiam, blá 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 blá. Não existe outro meio termo. Eu acho que eu não conheço ninguém neutro sobre Attack on Titan. Será que isso fala mais sobre o meu ciclo de amizades ou o que eu consumo na internet? Mas mesmo com defeitos, é inegável como Attack on Titan é um grande marco, que não é perfeito, mas que foi muito corajoso. No fim, talvez a melhor forma da gente digerir Attack on Titan seja da mesma forma que usei odiando. De uma forma trágica, tensa, com bastante contradição. Enfim, eu acho que já falamos bastante hoje, não é mesmo? Conta pra mim, o que você achou? Qual que é a sua opinião sobre Attack on Titan, sobre os personagens, o desenvolvimento do universo? Você gostou do fim? Você chegou até o fim? Porque eu vi que muita gente dropou antes de chegar no final, justamente por conta daquilo que eu citei do esfriou e esquentou muito rápido. Você acha que o roteiro é genial ou um escorregadio até demais?